Começando mais um Responde as Perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 9 de abril. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. E nenhum recado aqui antes de começar, vamos logo aqui para elas, porque tem muitos assuntos que eu quero cobrir. Até o primeiro não é uma pergunta aqui, mas é algo que está acontecendo nessas últimas horas e eu preciso falar, que tem a ver com a Bolsa Brasileira. Real brasileiro perto de 5 aqui, a nossa taxa de câmbio. O Ibov querendo chegar aqui nos quase 198 mil pontos, máxima histórica em termos nominais, em reais. O EWZ, se eu não me engano, está praticamente batendo o topo histórico, depois eu quero verificar essa informação, mas está aqui agora em 41 e neste último ano subindo bastante, vou até colocar aqui em percentual, olha só, percentual, Bolsa Brasileira subindo 70% quase em dólares no último ano. Em 2026 apenas já sobe quase 28%. Até vamos comparar aqui, aproveitar, porque é um momento importante para quem está comprado na Bolsa Brasileira. Eu estou comprado na Bolsa Brasileira já há um bom tempo. Vamos comparar aqui com o SP500. Vamos lá. Neste ano 2026, olha só, SP500 caindo praticamente aqui, vamos lá, year to date, 0,3% de queda e o EWZ subindo quase 28%. Claro que não é apenas o Brasil, é também um movimento de outros emergentes que tem. A gente está vendo que a Bolsa, por exemplo, do México, até vou colocar aqui Bolsa do México para comparar logo aqui, ó, EWW, vamos lá, comparando também, year to date, ó, Bolsa do México subindo quase 16%. Mas é um fato que a Bolsa Brasileira tem se destacado neste ano e, mais importante, eu diria, é o movimento desde o início da guerra contra o Irã, que foi 28 de fevereiro, então temos um pouco mais de um mês. E nesse período, com muita volatilidade, claro, mas o Brasil ou sofreu menos que outros países, que outras bolsas, como a da Coreia, que sofreu bastante nesse período, e está performando muito bem. E eu já comentei sobre alguns dos fatores que ajudam a explicar esse movimento do Brasil, que tem a ver com a nossa posição estratégica nesse mundo geopolítico caótico que nós estamos testemunhando nos últimos anos e que agora, com o conflito no Oriente Médio, acabou alçando a nossa economia, especialmente a nossa bolsa, a um patamar de destaque, talvez até mais por exclusão, talvez porque nós não estejamos numa região que sofre com guerras, com o fechamento de estreitos, esse não é um problema para a gente, e temos forças importantes, ou as nossas vantagens comparativas, é agronegócio, é petróleo. Claro que a inflação aqui vai pegar e choque de combustíveis também, já vou falar sobre isso. Mas no mundo que está em busca, ou que o capital está em busca de retornos acima da média e buscando também diversificar longe dos riscos que estamos vendo em 2026, sobretudo esses riscos geopolíticos e de segurança energética, o Brasil acaba emergindo como, não vou ousar dizer que é um porto seguro, mas como um destino em que a relação risco-retorno está bastante atrativa. Hoje, o estrangeiro tem visto o Brasil com um potencial de upside e como uma oportunidade assimétrica, tem mais a ganhar do que a perder. E por isso não surpreende esse movimento. Eu até quero colocar aqui, tem um outro dado interessante, aqui do JP Morgan, destacando que o fluxo ao Brasil e o que é preciso para o Ibovespa bater 230 mil pontos. Por sinal, eu queria começar aqui o vídeo até quase narrando, Ibovespa, máxima histórica, batendo aqui 200 mil pontos. Ainda não é hoje que batemos 200 mil pontos, mas eu diria que está próximo de chegar. Deixa eu voltar aqui agora o dado que eu queria colocar, é este aqui, ó. Tem um gráfico que o Pedro Menin, da Quantst, que colocou no Twitter dele aqui, mostrando o fluxo do estrangeiro acumulado, que no futuro está vendido em pouco mais de 10 bilhões, mas à vista aqui no cash está comprado, então o fluxo estrangeiro
em 2026, 56,5 bilhões em compra de ações no ano e vendidos em 11,2 bilhões via futuros. Então, no líquido, o saldo é comprador 45 bilhões. Então, sim, o estrangeiro está comprando bolsa brasileira. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui para falar. Não. Agora, do outro lado dessa notícia positiva e mostrando a resiliência do Brasil, da nossa bolsa, da nossa moeda também em meio a esse cenário tenso no mundo inteiro. O real brasileiro não apenas sofreu menos que outras moedas, como intensificou o movimento de valorização e nesta manhã de sexta-feira que estou gravando este vídeo, chegou a tocar aqui em 5,0079, então quase ultrapassou a barreira simbólica de R$5 por dólar, num movimento forte. Hoje cai então nesse momento 5,02, quase 0,70 de queda, e o dólar index cai um pouco no mundo, mas não tão relevante assim. Então vamos colocar aqui nos últimos 3 meses, ó, o dólar index e comparado aqui com o real brasileiro. Vamos lá, o SDBRL. Aqui temos então o real, vamos lá, últimos 3 meses. O real aqui se fortalecendo, então o dólar cai quase 7% contra a nossa moeda, mas em relação às moedas de reserva, euro, libra, iene, etc., cai apenas 0,60. Então é um movimento mais do real brasileiro do que apenas do dólar neste momento e mostra como a possibilidade, ela sim é real. E para isso eu quero mostrar os gráficos que eu gosto de trazer aqui, porque recente vemos a nossa inflação de março divulgada. Já vou entrar no número específico, porque esse é outro tema que a gente precisa abordar aqui neste Ulrich Responde. Mas antes, mostrando a inflação pela ótica do poder de compra da moeda, que para mim é a visão mais correta do fenômeno inflação, que é o dinheiro sendo desvalorizado, portanto, perdendo poder de compra, poder aquisitivo. Essa é a foto do nosso real desde 94, agora já atualizado com o dado de março, em que R$100, dada a inflação do período, hoje compram apenas o equivalente a R$ 11,36. Portanto, o real perdeu já quase 89% do seu poder de compra nesse período. E já aproveitando que temos o dólar, que também foi divulgada a inflação de março, aí perdeu 97% do seu poder de compra, mas num período bem mais longo, né? Aqui desde 1913. E agora o dólar apenas $3 em relação a $100 lá de 1913. Por que eu coloco esses gráficos? Porque a partir deste cálculo a gente pode chegar ao que é a nossa taxa de câmbio de equilíbrio, o valor justo do real, né, o fair value, calculado pela ótica da paridade do poder de compra da moeda, que diz que o câmbio entre duas moedas é a razão entre o seu poder de compra. Portanto, entendendo como o poder de compra vai variando ao longo do tempo, a gente consegue calcular o que seria a taxa de câmbio de equilíbrio ou o valor justo do real brasileiro em relação ao dólar. Esse é o câmbio de mercado fechado em março de 26, chegou em 5,23. E a taxa de câmbio de equilíbrio chegaríamos em 4,77. Então esse é o meu fair value, o valor justo do real, não é os 4,50 lá do careca da Goldman, mas mais importante do que o nível em si, de 4,77, é mais a direção, o range, algo ao redor de 4,75, não importa tanto o nível exato na vírgula, mas sim para onde aponta, qual é a direção. E portanto, o real brasileiro tem sim fundamentos para seguir se apreciando. E se esse movimento global perdurar, em que as tensões geopolíticas continuam e o Brasil segue sendo percebido como uma alternativa neste mundo caótico, o real brasileiro pode seguir se apreciando, inclusive também, a gente precisa falar, da nossa taxa de juros, que continua muito elevada, então o carrego entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros externa das principais moedas também é mais um atrativo que ajuda a explicar a apreciação do real brasileiro em 2026 e impressionantemente durante esta guerra. Pois bem, acho que eu falei tudo sobre o real brasileiro até o momento, sim. Vamos agora
para as perguntas de fato. Eu acho que era isso que eu queria comentar, então vamos lá. Qual ferramenta adequada para lidar com o aumento de preço causado pelo choque de oferta? O ideal não seria a ausência de intervenção estatal no mercado? Sim, para mim esse sempre é o ideal. Quanto menos o Estado atrapalhar, melhor. E quanto menos o Banco Central buscar tabelar os juros, melhor. Mas como este não é o mundo em que vivemos, há um Banco Central, há política monetária, há ferramenta juros ou tabelamento de juros para tentar controlar a inflação. A economia dominante, a teoria vigente e a cabeça dos banqueiros centrais, como eles operam, é muito difícil imaginar que eles não vão usar de taxa de juros, mesmo no momento em que o aumento dos preços, a inflação, se dá mais pelo choque de oferta. Então, infelizmente, não vejo isso acontecendo e acredito que as decisões futuras agora de taxa de juros, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos e outros países, ela deve ser muito influenciada pelo choque de petróleo que já estamos vendo, o que me faz então entrar aqui nos dados de inflação, porque tivemos no Brasil, então, o dado de inflação, IPCA subiu 0,88% agora em março, mais do que o mercado estava esperando. Isso faz com que a taxa anual vá para, aqui temos, 4,14, quase novamente indo para perto do limite superior da banda de tolerância, e boa parte dessa variação se dá aqui por conta do aumento em transportes, que por sua vez é impactado pelo aumento dos combustíveis. Só que não é apenas Brasil, a gente vê aqui também nos Estados Unidos a inflação, até deixa eu colocar aqui, porque saiu o dado aqui no Trading Economics, temos o calendário de hoje, olha só, o que saiu na Alemanha, saiu 1,2% o aumento em março, levando a inflação anual para 2,8%. Aqui tivemos então também no Brasil, já falei, aqui nos Estados Unidos então, a inflação cheia, sem desconsiderar energia e alimentos, 0,9% no mês, mais até do que no Brasil, e anual foi agora de volta para 3,3%. Estava em 2,4% no mês de fevereiro e agora volta a subir acima de 3%. O núcleo continua em 0,2% e a inflação anual 2,6%. Mas então agora é já um problema mundial. Ainda teremos mais reflexos do choque de petróleo, da guerra, ainda não acabou. Teremos impacto não apenas pelos combustíveis, mas também pelos alimentos, que sofrem reflexos combustíveis, mas também agora por conta de fertilizantes. Só que esse não é um choque imediato, é mais demorado, porque depende das próximas safras que serão afetadas pelo custo dos fertilizantes. Mas aqui tem um dado que foi compartilhado até hoje pela Kristalina Georgieva, que é a chefe do Fundo Monetário Internacional, e ela compartilhou aqui no Twitter dela o preço de diesel, de combustível de aviação e de fertilizantes, como eles dispararam nesses últimos 40 dias. Para investir no exterior, vale a pena escolher carteiras ou seria mais eficiente escolher ETFs? Diversificação e baixa taxa. Até aqui tem uma parecida, né? Qual a sua opinião sobre os ETFs e UCITS domiciliados na Irlanda? E qual a sua opinião sobre John Bogle e sua tese de portfólio de investimentos passivos com ETFs? Eu acho interessante a tese dele e, para muitas pessoas, a alocação por ETFs e escolhendo classes de ativos e utilizando os ETFs como instrumento para realizar essa alocação pode ser uma ótima alternativa. Mas é preciso ir mais a fundo, entender as questões tributárias envolvidas, porque o ETF não é igual a uma ação ou fundo, então é preciso entender tudo isso e entender o que é mais adequado para a sua situação patrimonial, para os seus objetivos financeiros, profissionais, familiares, porque há mais decisões apenas do ETF, ou é ações, ou é fundo. E por isso que eu aproveito esta pergunta para convidar vocês a conversarem com a nossa equipe da Liberta Wealth, que é a nossa consultoria financeira independente. Vou deixar o código QR aqui na tela e o link na descrição do vídeo. Preencha ali com seus dados, seu cadastro, que alguém da nossa equipe vai entrar em contato para ajudar você nessa jornada. E lembrando que, ao ser uma consultoria independente, não importa onde esteja o seu dinheiro, porque eu vejo isso de muitos clientes. Mas eu tenho já um relacionamento de longa data com o banco XPTO ou com aquele outro banco que me ajuda na minha empresa, não quero tirar o dinheiro de lá. Não tem o menor problema. Com a Liberta Wealth, a gente pode ajudar você a gerir e a alocar e decidir a melhor alocação de ativos
independentemente de onde esteja o seu patrimônio, se é um banco no Brasil, são vários bancos, ou no exterior, a gente está pronto, preparado para ajudar você. Então, código QR na tela, link na descrição do vídeo, Liberta Wealth. Então, feito este recado, a próxima pergunta aqui, ó. Vi seu vídeo com a análise do setor de real estate no Brasil e ficou ótimo. Não invisto no setor imobiliário, mas fiquei com uma questão. Se está realmente tudo tão ruim, preços a níveis de 10 anos atrás, investimento não repondo a inflação, pior classe de ativos entre as comparações, não é exatamente isso os sons dos canhões? Me lembrei, inclusive, que o Marcelo Lopes disse que depois de muito tempo está montando posição em real estate na Austrália. Pois então, a pergunta, a provocação é muito válida e sim, pode ser que, dependendo da região, da cidade, do bairro, possa ser uma ótima oportunidade de investimento em imóveis. Por isso que eu terminei o último vídeo falando que é preciso entender o ciclo de juros e por isso que eu acredito que até nos próximos meses, talvez de 6 a 12 meses, seja um bom ponto de entrada para investimento em imóveis, especialmente para aqueles que gostam dessa classe de ativos, mas é preciso ir mais a fundo. Não é apenas porque caiu, vale a pena comprar que agora vai subir. É preciso entender os fundamentos. Talvez uma região em si, para dar um exemplo extremo, uma cidade no Japão que os preços imóveis seguem caindo. Ah, vou comprar porque caiu, que agora só vai subir. Não, talvez seja uma cidade que continue em declínio, a queda populacional, a empresa saindo da cidade, então os imóveis podem seguir tendo queda de preços. É preciso ir mais além. Concordo com a provocação e por isso que vale a pena investigar neste momento e talvez você encontre boas oportunidades no setor imobiliário neste momento no Brasil. Então, boa pergunta. Viu o vídeo do Marco Rubio comentando o porquê os Estados Unidos teve que atacar o Irã e agora veio o cessar-fogo com 10 pontos em que um permite o Irã enriquecer urânio. Parece que ambos os lados só querem ganhar tempo. Por que não parece que esse cessar-fogo vai durar? Pois é, eu já comentei sobre isso, até num vídeo na quinta-feira, ontem, que a gente publicou sobre o acordo e como ele é muito frágil. E passadas as primeiras horas depois do acordo, já mais de 2 dias, eu continuo com a mesma opinião de que o acordo ele é frágil e que há ainda uma distância enorme dos pontos que o Irã colocou como os seus principais na sua proposta, como esse de seguir enriquecendo urânio, e os pontos que os Estados Unidos colocaram na sua proposta. Para mim, eu não sei se essa brecha consegue ser abreviada, sinceramente, não sei se consegue encurtar e chegar em mais pontos de convergência a ponto de chegar num acordo permanente de cessar-fogo. Inclusive porque, acho que vai ter perguntas sobre isso, mas eu já aproveito e antecipo, não dá para subestimar o quanto que Israel está no comando nessa política externa americana no Oriente Médio. E o que a gente viu logo depois do cessar-fogo, do anúncio do cessar-fogo, foi Israel dizendo claramente que não, o Líbano não faz parte do acordo e iniciou ataques massivos contra Beirute, Líbano, e sim, foram vários alvos civis, não é apenas alvos militares e Hezbollah, foram vários civis e residências e civis inocentes que foram mortos, e isso, claro que fez o Irã e inclusive os demais países da região condenarem os ataques. Eu diria que foi uma condenação de vários países, não foi apenas na região, e sendo este um dos principais pontos, e que estava inclusive no tweet do premier do Paquistão, que é o país que está mediando este acordo entre Irã e Estados Unidos, ele estava lá textualmente, incluindo o Líbano. Cessar-fogo inclui o Líbano, e Israel acabou atacando. Então, eu vejo que Israel não tem interesse em cessar-fogo e quer continuar essa operação, e Trump está bastante impotente diante dessa pressão do governo de Israel, de Netanyahu, que para ele, inclusive, é uma questão política pessoal. Até o pessoal não se lembra, né? Eu acho que é uma pergunta que já veio, que eu já preparei aqui para responder depois. O Netanyahu, quando houve lá o ataque terrorista do Hamas, 7 de outubro de 2023, o Netanyahu, ele estava, talvez o seu governo estava a ponto de cair, vários protestos em toda Israel contra o governo de Netanyahu, e aí teve os ataques, depois começou a guerra contra o Hamas, e agora estamos na guerra contra o Irã. E então essa é uma guerra também, diria, de sobrevivência política.
para o Netanyahu. Então ele também não tem interesse pessoal em acabar logo com este conflito. Por isso, por esses motivos, que eu considero que ainda estamos com um distanciamento que não é viável de encurtar no curtíssimo prazo. Pode ser que o cessar-fogo seja apenas para ganhar tempo e reiniciar os ataques contra o Irã. É possível. Bem possível. O Oriente Médio é responsável por uma parte significativa da produção mundial de fertilizantes. Com o Estreito de Hormuz fechado, há risco de fome no mundo. O hélio também é outra commodity impactada. Quais as consequências a longo prazo? Mas a curto prazo, tanto fertilizantes vai impactar a produção de alimentos. Esse é um alerta das principais entidades, inclusive o Fundo Monetário Internacional, de como isso pode impactar a fome no mundo. Hélio também é um gás importante para a fabricação de chips, então deve impactar também o custo de eletrônicos. Mas mais a longo prazo, aí saindo do olho do furacão em que ainda estamos em meio à guerra, o mundo acaba se adaptando, encontra-se alternativas de fornecimento de combustíveis, é petróleo, é gás natural, entre outras commodities, porque essa é a história da humanidade, é a capacidade de se adaptar, de se ajustar às circunstâncias e de inovar e encontrar fontes alternativas de combustíveis, de suprimentos, de insumos para que a economia siga avançando. Essa é a história do mundo. Mas claro que haverá um custo no curto e médio prazo, não é da noite para o dia que se encontram novas fontes de produção para compensar a perda que já tivemos. Por isso que o choque de petróleo ele é real e os impactos ainda não foram todos sentidos. Aqui a inflação de março foi a primeira fase desse choque sendo registrada em índices oficiais. Fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb pelos Houthis está na mesa? O quanto isso escalaria o conflito? Excelente pergunta e complementa a minha resposta anterior. Se não tivermos um cessar-fogo duradouro e daqui 2 semanas reinicia o conflito, o Estreito de Hormuz segue efetivamente fechado, com um baixíssimo fluxo de petroleiros e entre outros navios, e mais ainda, se Irã escala o conflito usando os Houthis para fechar também o Estreito de Bab el-Mandeb, isso vai produzir mais um choque, porque agora os petroleiros da Arábia Saudita que estão saindo pelo Mar Vermelho e estão sendo carregados via o oleoduto leste-oeste, que é a forma que a Arábia Saudita está conseguindo compensar a perda de transporte pelo Golfo Pérsico. Se eles agora têm o Estreito de Bab el-Mandeb também fechado, os navios terão que ir agora por cima, pelo Canal de Suez, e fazer um caminho muito mais longo, contornando aí toda a África pelo pelo Cabo da Boa Esperança, e aí sim conseguir retornar a rota aos destinos na Ásia. Então, é mais custo, é choque intensificado, por isso que ainda há incerteza e instabilidade que paira no ar. Até vale mostrar o fluxo de navios por esses principais pontos de passagem. Essa aqui é até uma página do FMI, aqui, ó, o Port Watch, mostrando primeiro aqui, até desde o dia 28 de fevereiro, mas a gente tem os dados mais alongados. Aqui então o Estreito de Hormuz, basicamente cessou, caiu para menos de 10% do que antes passava. Se a gente aumentar aqui a janela desde 2019, a queda é brutal, mas veja que interessante, aqui no Canal de Suez, como caiu tanto pelo Canal de Suez, lá a partir de final de 23, início de 24, até por conta daqueles ataques dos Houthis, assim como pelo Estreito de Bab el-Mandeb, caiu bastante ali a partir do finalzinho de 2023 e continua ainda bem abaixo do que era, e onde aumentou foi no Cabo da Boa Esperança nesse mesmo período. Então é um ponto de passagem que está longe desses conflitos, mas que aumenta e muito o percurso de transporte de petroleiros, navios de carga e de containers. 4 anos já foram suficientes para o mundo se acostumar com as guerras. Não só os mercados não reagem mais como deveriam aos ataques, mas as pessoas no geral nem estão se importando mais. Saem notícias de bombardeios, cidades explodindo, gente morrendo e só parece mais um dia comum. Já normalizamos a guerra, ou o século de paz que foi uma fantasia. Não foi século de paz, né? O que a gente teve foi talvez ali um hiato do fim da União Soviética, então início dos anos 90,
até agora, início de 2022, em que parecia que a paz mundial havia reinado, mas não. Eram os problemas, as tensões geopolíticas estavam ali, latentes, mas o mundo escolheu ignorar mercados, formadores de políticas públicas, governantes, enfim. Acho que foi uma alucinação coletiva, talvez, porque os problemas sempre estiveram ali, mas estavam sendo subestimados. E digo isso respondendo que acredito que sim, estamos normalizando, ou mais do que normalizando, nos adaptando que essa é a realidade. E que conflitos geopolíticos talvez façam parte, sim, do nosso cotidiano mundial por anos a fio, e isso faz com que todo mundo, especialmente quem tem negócios, empresas, quem está aí em poder de tomada de decisão, precise se adequar. Até essa semana eu tive recebi um convite para participar do almoço do Prêmio de Exportação aqui do Rio Grande do Sul. Até agradeço a todos os envolvidos, foi muito bacana. E palestrei junto com o Ricardo Jeromel, então, para uma série de CEOs, CFOs, pessoal de indústria, de empresas, aqui em Porto Alegre. E basicamente o meu recado final é muito pragmático. Olha, o mundo ficou mais diferente, essas tensões geopolíticas não serão eliminadas da noite para o dia, e é preciso se acostumar com isso e se adaptar. E de que forma? Buscando redundância. Então, alguém que tem uma empresa precisa ter redundância de fornecedores, de clientes, especialmente para quem está inserido no mercado mundial e não apenas preocupado aqui com o seu mercado doméstico. É preciso ter planos de contingência, especialmente quando algum conflito maior estoura no mundo e acaba trazendo volatilidade enorme, preços de frete, de combustíveis, interrompimento de rotas na logística, cadeia de suprimentos. É preciso ter planos de ação para caso esses eventos, que a gente não consegue prever, caso esses eventos se tornem realidade, você logo consegue acionar esse plano e não fica tendo que correr atrás, perdido com o que está acontecendo no mundo. É preciso agora estar mais preparado. Aquela frase que já virou um chavão agora não é mais just in time, para quem está aí buscando fornecedores e buscando manter a sua fábrica operando de forma eficiente, com o menor custo possível. Infelizmente isso ficou para trás. Agora é o just in case. Caso você precise, isso possivelmente vai resultar em gasto maior com estoque. Talvez você tenha que dedicar mais capital de giro para manter um nível de estoques mais elevado por conta dessas incertezas globais. Infelizmente, este é o novo normal e é preciso se adaptar. A computação quântica é de fato uma ameaça ao Bitcoin? Em qual escala e janela de tempo? Existe algo que poderá ser feito para uma eventual blindagem tecnológica? Sim, existe algo, já está sendo trabalhado, isso já é debatido há mais tempo. A ameaça, ela é real, ela não é iminente, está mais próximo do que se imaginava? Acredito que sim, mas é preciso ir mais a fundo, entender o nível da ameaça, o quanto que a rede está exposta ou está vulnerável. E, na minha humilde opinião, aqueles que estão sendo mais alarmistas com relação aos riscos para o Bitcoin estão errados. Mas, para mim, o debate é válido e eu fiz um vídeo já sobre o assunto, vou colocar o link aqui em cima, editor, por favor, sobre a computação quântica. Espero que tenha sido bastante didático e voltaremos a este assunto, até porque ele tem sido bastante debatido nas últimas semanas. Então, aguardem um vídeo novo sobre o tema. E até aproveito já para colocar um vídeo da Orange BTC, aqui vou colocar também este link, que é desta semana sobre o assunto. Adam Back, segundo o New York Times, é Satoshi Nakamoto. É apenas curiosidade ou quais as consequências para o Bitcoin descobrir o real Satoshi? Não é o Adam Back, ele mesmo já negou várias vezes. Se for o Adam Back, eu posso dizer que eu tive a honraria de já ter entrevistado o Satoshi Nakamoto, porque eu conheci o Adam Back em dezembro de 2018, na La BitConf, que aconteceu em Santiago, no Chile. Ele estava lá presente, eu entrevistei ele. Até vou colocar esse vídeo aqui. Editor, também coloca aqui a entrevista com o Adam Back, que não é o Satoshi Nakamoto. Mas é impressionante como, de tempos em tempos, o assunto volta.
sempre alguma imprensa, alguma rede TV, alguma produtora, enfim, alguém tentando dar esse furo, ó, depois de meses de processo investigativo, descobrimos e este é o Satoshi Nakamoto. O último tinha sido o Peter Todd, que acho que foi um documentário do HBO, também não é o Peter Todd. Quem quiser assistir a um vídeo muito bacana e que eu considero o melhor trabalho de investigação sobre a identidade, sobre o mistério Satoshi Nakamoto, que ele foi produzido pelo Felipe Santana, da Paradigma Education, tá muito bacana, e eu diria que é o melhor trabalho em qualquer língua, seja português, inglês, assistam, tá muito bacana. Então, não foi descoberta a identidade do Satoshi Nakamoto. E qual é as consequências para o Bitcoin? As consequências é que se ele fosse descoberto de fato, primeiro ele já seria interrogado pela CIA, possivelmente seria incriminado de alguma maneira, acusado de algo. E acho que esse seria o pior efeito, talvez a pior consequência, mas para a rede em si, para o sistema, eu não consigo imaginar grandes consequências além dessa, porque hoje, depois de tantos anos, depois de tanto debate, de evolução da rede, de melhorias, atualizações, a voz do Satoshi Nakamoto, as suas ideias e opiniões, seriam mais uma dentre várias. E ele precisaria vencer com base na argumentação. Apenas o poder da influência da sua autoridade, ter sido o criador, não seria suficiente hoje para ditar os rumos da rede ou definir como devem ser as próximas atualizações do protocolo Bitcoin. Nesse estágio de evolução que estamos, hoje o Satoshi Nakamoto seria mais um importantíssimo, sem dúvida, com todo respeito ao seu legado, que é impressionante. Mas eu considero que todo o ethos de manutenção da rede e de governança e de construção de consenso não basta autoridade mais. É preciso convencer, é preciso argumentos convincentes e apenas dizer, olha, eu fui o criador, portanto eu decido e eu digo que isso é o correto, não seria mais suficiente. Acho que é isso. Vamos lá. Próxima pergunta. Irã cobrando taxas em Bitcoin, será que vai virar moda? Pois, de fato, isso foi noticiado pelo Financial Times. Se já aconteceu alguma transação, não sei. Até acho que ainda não. Mas o mero ato de exigir pagamento em Bitcoins pelo pedágio, ao passar ali os navios pelo Estreito de Hormuz, é algo histórico. Eu não sei se é um ponto de inflexão, porque já tivemos questões similares, mas é mais um elemento, mais um ponto na história que mostra como este é um ativo tecnologicamente superior, é neutro, apolítico, qualquer um pode usar e é o mais próximo da pólvora monetária e por isso o Irã está supostamente pedindo pagamento em Bitcoin, por isso outros países estão usando, como Rússia, como Coreia do Norte, enfim. É um ativo superior. Isso não diz nada sobre o Bitcoin em termos de é bom, é ruim. O Bitcoin é neutro, é uma tecnologia como qualquer outra. E este uso do Bitcoin para pagamento de pedágio, uma extorsão para os navios que querem passar, transitar pelo estreito, eu não defendo, eu não enalteço nada disso. Eu ressalto o fato do Bitcoin estar sendo usado para tanto. Para mim, isso que é o mais importante. Acredita no Bitcoin a 100 mil dólares ainda esse ano? Cenário de guerra, fim? Não sei. Com inflação disparando e provavelmente muita impressão de dinheiro e não faria o ativo ser bem visto pelo mercado? Eu não sei se vai chegar a 100 mil dólares esse ano. Para mim, é possível. Para mim, como sempre, eu vejo mais no longo prazo o que está acontecendo, como está evoluindo a adoção. Esse exemplo do Irã é importante, sem dúvida alguma, mas não é o único. Então, não se preocupem muito com preços no curto prazo, e 100 mil dólares no fim do ano é em questão de, são 8 meses mais ou nem isso. Eu não estou muito preocupado. Para mim é bem possível, mas não é a minha preocupação. Qual a sua opinião sobre a tese de cannabis no momento atual? Eu reduzi minha posição, eu continuo comprado na Glass House e zerei tudo que eu tinha no ETF MSOS. Isso não é nenhuma recomendação de investimentos, estou apenas comunicando como eu estou me posicionando nesse setor agora. Infelizmente o MSOS é um saco de gato, tem de tudo, tem empresas ruins, tem empresas boas, tem de tudo e sofreu muito o ETF, tomei um prejuízo grande nesse investimento.
e já resolvi logo acabar. Logo não, até demorei para zerar a posição no MSOS. Não é o caso do Glass House, que é uma posição que está no lucro e para mim continua sendo uma alternativa e uma posição importante para esse setor. Não é minha posição principal, mas para mim é uma empresa interessante no setor de cannabis. Já leu o livro Hijacking Bitcoin? Concorda com a tese de que o Bitcoin foi sequestrado pelos desenvolvedores? Eu discordo completamente. Eu não li o livro porque eu participei intensamente dos debates, das polêmicas, lá em 2017 especialmente. Eu, inclusive, entrevistei o autor do livro, o Roger Ver. Tem a nossa entrevista, foi do Crypto Voices, né, com o Matthew Mezinskis e eu. Lá em 2017, entrevistamos várias pessoas, inclusive. Já discordava da posição dele lá, ele defendia o Bitcoin Cash, ou SegWit2x, enfim, defendia, era o Big Blocker, né, aumentar o tamanho do bloco. Eu conheci ele pessoalmente em 2013 na LabitConf de Buenos Aires, no fim daquele ano foi a minha primeira conferência estrangeira. Eu discordo dele, e é uma peça de propaganda e enfim, ele criou sua própria realidade e o Bitcoin não tem como ser sequestrado por nenhum desenvolvedor. Isso por si só já está errado. Já demonstra no título do livro uma falta de entendimento básico de como o Bitcoin funciona. Então, eu discordo da tese dele, o Bitcoin não foi sequestrado, mas ele continua propagandeando isso aos quatro ventos. E é uma pena que muita gente inteligente acabou caindo nessa ladainha, mas faz parte. Caiado irá disputar votos da direita com Flávio, e quem levaria a melhor nesse caso? Sim, eu não sei, acho que por todas as pesquisas, pelo apelo que ainda tem na população brasileira na direita da família Bolsonaro, para mim Flávio tem mais chances do que o Caiado. E nesse sentido, dependendo de como a eleição se desenrole, as pesquisas de opinião, de enquete, aí, de intenção de voto ao longo dos meses vão mostrando favoritismo para um ou outro candidato, eu gostaria que a direita se unisse e não fragmentasse demais a eleição, porque, na minha humilde opinião, isso favorece a esquerda e não a direita. Então, quanto menos fragmentação em termos de quantidade de candidaturas, melhor para a direita. O que acha das teorias do professor Zhang Xueqin sobre o mundo e economia? Pois eu já vi alguns vídeos dele e tem coisas interessantes, tem coisas que eu não concordo, tem hipérbole e eu não sei se vale fazer um vídeo inteiro, assim, os vídeos são muito longos que ele publicou. Para mim não tem muita novidade e eu discordo daquela... um pouco da conspiração dos principais players que ele traz, são os maçons, e até me esqueci que são três grandes players que ele coloca assim como os grandes donos do mundo e aqueles que estão controlando e ditando o destino da humanidade. Aí, não, é demais. O mundo é um pouquinho mais complexo e mais imprevisível do que isso. Bitcoin como hold e Monero como meio de pagamento? Bitcoin como hold e Bitcoin como meio de pagamento, eu prefiro receber em Bitcoin, mas se eu tiver que pagar, eu vou preferir desovar reais, dólares, stablecoins de dólares e não Bitcoin, e nem Monero. Trump conseguiu algo inédito nos últimos dias, falar mais besteira do que Lula. Eu tenho comentado sobre isso, como a estratégia do Trump de ambivalência estratégica, né, ou ambiguidade estratégica, o famoso Win Big, que é o livro do Scott Adams, eu já recomendei ele aqui, e a gente consegue entender melhor a estratégia do Trump e o seu modus operandi, porque ele age dessa maneira. Lá está muito bem descrito, então há algo de deliberado na forma como ele se comunica, na frequência com que ele se comunica, na mudança constante de objetivos, de falas, falando assim, números sem pé nem cabeça, às vezes objetivos totalmente irreais ou ilusórios. Eu consigo entender essa estratégia de comunicação e muitas vezes de persuasão do presidente Trump. Mas no caso da guerra em específico, está num nível tão insano, eu diria contraproducente, não apenas porque neste contexto não está funcionando, como neste contexto e da forma como ele está se comportando agora, já levanta suspeitas sobre a sua própria sanidade mental.
é munição para a oposição, para os críticos, questionar a sua capacidade cognitiva, emocional, psicológica. Isso já tem sido debatido na imprensa americana entre as principais figuras de oposição. E é por isso que parece que ele hoje está falando mais besteira do que o próprio Lula. Parte sim é deliberada. Será que ele está já perdendo suas faculdades cognitivas? Não sei. Para mim não seria algo impossível, dado que ele já está com mais de 80 anos. Mas, ainda assim, parte disso é a estratégia de comunicação deliberada. Reitero que, neste contexto, não está funcionando. Orange BTC, você acha que pode dobrar de valor até o final do ano? Abraço ao teu fã. Valeu, obrigado. Não sei e não vou fazer nenhuma previsão de preço para OBTC 3. Sempre o disclaimer, eu sou investidor e sou conselheiro da Orange BTC. Mas falando do ativo Bitcoin, eu entendo que a médio e longo prazo o potencial de valorização, a simetria é positiva e por isso eu continuo posicionado e não mudou nada. Para mim a tese segue intacta, pelo contrário, ela continua sendo sempre reforçada. Novamente a notícia essa do Irã pedindo pagamento em Bitcoin é mais uma amostra de como o Bitcoin é um ativo global, neutro. E na era digital, na era em que o dólar também é usado como arma geopolítica, em que o dólar é militarizado, um ativo como o Bitcoin, ou como o ouro, mas o Bitcoin nesse caso é superior, acaba sendo buscado como alternativa. Invasão islâmica no Brasil, será que teremos o mesmo destino da Europa? Não acredito que isso acontece com o Brasil. Não é um destino tão procurado assim. Mas sabe que eu defendo a ideia de o Brasil ser mais ativo em tornar o nosso país um destino atrativo para a imigração. Eu acho que a gente deveria atrair o capital, não apenas capital financeiro, mas capital humano também. A gente tem um problema de demografia que não se fala, ou muito pouco, é subestimado. Alguns estados, como o meu, Rio Grande do Sul, já está mais próximo do Japão do que qualquer outra coisa. E é preciso que a gente atraia mais capital humano para seguir desenvolvendo o país. Até com a guerra na Rússia, já tem muitos ucranianos e russos vieram para o Brasil. Se alguém tiver aqui alguma fonte de dados sobre isso, eu gostaria de saber. Mas seria bacana ver o país sendo um destino buscado aí por estrangeiros. Como alguém que conhece o Islã por já ter vivido no Oriente Médio, eu preferiria uma imigração que compartilha dos nossos valores, do cristianismo e não de uma religião que é bastante diferente da nossa, assim. Stretch e BTC, ou STRC e BTC para aposentadoria, como perfeito? Acho que é uma ótima. Mas STRC, que é Stretch da Strategy, é mais para liquidez, uma renda fixa e não tanto para aposentadoria. 25 anos, casado e com filha de 4 anos. Em um ano fui de muito pobre para salários. Abraço. Bom, que bom que você está melhorando a sua situação financeira. Aqui não foi nem uma pergunta, foi só um comentário, mas eu resolvi trazer ele porque quando eu li eu pensei, pô, que bacana, de certa forma, até que inveja, porque, como eu já falei muitas vezes, eu gostaria de ter tido filho mais cedo, porque gostaria de ter tido mais filhos. E vendo alguém com 25 anos, já com filho, tem a possibilidade de ter muito mais filhos. E assim que for possível para você e sua família, e financeiramente falando, e se você tiver uma família estável, bem estruturada, e você e sua esposa se amam, se respeitam e se apoiam mutuamente, quanto mais cedo puder ter o próximo filho e o próximo, melhor será para você e sua família. Minha namorada disse que sou apaixonado por você, porque assisto todo dia seus vídeos, kkkk. Pois, quem sabe dê mais bola para sua namorada, não precisa assistir todos os dias, e não incomode a sua vida conjugal aí com o Fernando falando de economia, de política, de guerra, petróleo, etc. Dá uma acalmada aí nos vídeos, porque eu tô recomendando o cara assistir menos o meu canal. Pois é, mas espero que, se ela não está gostando disso, não sei se é uma crítica ou não, mas eu não quero concorrer com a sua namorada, por favor. Então, ou coloque ela para assistir junto comigo, ou assista menos e vá apenas lavar as louças.
E com isso eu termino mais um Urso Responde, espero que já tenham terminado de lavar as louças e que não tenham derrubado o celular na pia da cozinha. Desfrute deste sábado, desse fim de semana com suas famílias, com seus amigos. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E eu acho que é isso, né? Valeu, obrigado e até o próximo.